eu comecei a minha jornada com a meditação em 2017. Eu vinha vindo de um processo onde eu não estava me reconhecendo muito, então trabalhando em corporação, num relacionamento não tão ok, e faltando alguma coisa dentro de mim. Eu já tinha um nível de autoconhecimento, que eu não chamava assim até então, mas eu tinha uma percepção sobre mim mesma que assim, alguma coisa não estava legal. Eu venho de uma família onde a oração é algo muito, muito comum, e desde criança eu tive a minha conexão com a minha essência foi através de oração. E até então era a única coisa que eu tinha de relação com meditar, com alguma coisa do tipo. Em 2017 eu comecei a buscar, eu acho que acontece muito isso, quando a gente está num processo de busca, quando eu gosto de falar que assim, né, aspas, a gente encontra algo que é para nós, né? E na verdade a gente está atraindo de alguma forma, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre esse tema. Em 2017 eu encontrei uma figura na internet, e essa figura, coincidentemente, era um amigo meu de escola. E ele estava num processo de autoconhecimento dele, ele falava muito sobre meditação para alta performance. Então ele falava muito sobre hacks de alta performance e meditação estava no meio. Tinha umas figuras antigas, que eu não sei, muito antiga, então William Câmara, não sei se você conhece. Na época, ele foi apresentado através disso. E aí eu comecei a me entender e tentar buscar um pouco mais o que era essa tal dessa meditação. E junto disso, eu comecei a estudar sobre física quântica. Então foi um processo na minha vida muito profundo, onde eu comecei a estudar alimentação, eu comecei a estudar sobre meditação, a física quântica entrou, tudo foi se encaixando para que eu chegasse onde eu estou hoje, e não é nem 1% do que eu preciso ser aqui daqui para frente até o final dessa minha estadia nesse planeta aqui. E comecei a buscar um pouco mais, entendi a minha maneira de meditar. Então, eu fazia alguns tipos de meditação guiadas por outras pessoas e comecei a criar o que fazia mais sentido para mim. E a partir dali, então, que eu comecei esse processo de meditar. Bacana. Você vinha do mundo corporativo, que você falou? Sim, eu vim do mundo de sistemas. Hoje eu entendo que eu sempre fui muito mais do sentir, eu sempre fui mais do tratar com pessoas. Só que no dia a dia a gente cresce e vai indo, né? É muito raro. Hoje em dia eu acho que através de pessoas como você, como eu, que a gente vai propagando isso e pela internet, existem jovens que começam a se despertar um pouco mais rápido, né? E os pais despertando, eles ensinam os teus filhos a viver aquilo que eles precisam, né? Da forma que eles gostariam. Não foi o que aconteceu comigo. E tudo bem, tudo certo por conta do processo todo que eu precisava passar. Sim. Então eu vim nesse mundo corporativo muito maluco de número, de entrega, e aquilo me correia por dentro, porque eu precisava tratar pessoas como números e eu queria muito tratar essas pessoas como pessoas, só que eu não sabia nem naquela época, por falta de autoconhecimento, eu não conseguia nem distinguir o que estava acontecendo de errado ali. E o curioso é que, assim, independente de máquina, existe um ser humano atrás programando, implantando, usando. Então, a gente, aos poucos, vai entendendo um pouco mais isso, né? Para poder fazer com que tudo flua da melhor maneira. Que as pessoas que estão ali em exatas e gostam, que tem várias, e ainda bem, né, que existem, mas que elas se sintam, enquanto seres humanos, satisfeitas de modo geral para conseguir executar aquele trabalho que ela precisa executar. E ainda no mundo corporativo, a gente fala, o mundo corporativo, existem sim empresas que já estão indo para um lado mais humanizado, mas a grande maioria, vamos falar assim, ainda está muito no número. E a gente, como não está com autoconhecimento, não está ali mergulhado profundo para dentro de si, a gente só vai seguindo a manada e a gente não entende exatamente o que está acontecendo de errado ali dentro de nós, né? Então, eu acredito muito que nada é por acaso, né? Cada um fala uma vertente do nada ser por acaso, às vezes tudo está escrito, às vezes o seu destino, cada um tem uma vertente. Mas o que eu entendi ao longo desses meus estudos é que quando nós somos energia. E isso cada vez mais tem sido comprovado, e cada vez mais difundido e tratado como tal. E como eu sou energia, assim como você, assim como tudo que existe ao nosso meio, toda vez que eu paro para
cocriar, que aí também é uma palavra que pode ser que não seja tão comum a todos, mas cada vez que eu paro para pensar em algo, eu abro um campo onde esse algo já existe, e ele realmente já existe em algum lugar, e eu só atraio aquilo porque eu estou emanando. Uma vez eu li, quando eu li isso, eu falei, que aí é um pouco da teoria do segredo, mas muito mais aprofundada, né? Você emana aquilo que você deseja, e quando você está emanando aquilo que você quer, tem alguém, alguma coisa do outro lado querendo entregar. Então a gente simplesmente abre um portal, mas nada místico com relação a isso, de atração. Existe uma teoria que do emaranhado quântico, não sei se você já tem esse conhecimento, mas o emaranhado quântico significa que está tudo interligado, é um grande emaranhado de fato. Então o meu telefone sem fio tem um fio de algum outro lado, e aí quando eu começo a pensar, visualizar, meditar naquilo que eu desejo, e óbvio, assim que eu medito, eu começo a tomar algumas ações para que isso aconteça, e inevitavelmente a gente toma as ações, parte do sentir e depois da ação. Mas para a gente começar a ter as ações, a gente precisa sentir o que a gente deseja de fato. E quando isso começa a acontecer com intensidade, sem quebra de constância, essa coisa ou aquilo, o momento, seja o que for, a pessoa, ela vem até você de uma forma mágica, mas na verdade você só está atraindo aquilo que você deseja. São várias vertentes que a gente pode falar, mas existe também a questão de tudo no universo já existir. Tudo, tudo. Existem infinitas possibilidades da minha vida, da sua vida, da vida do podcast, da vida do mundo. E o que nos resta é, primeiro, entender isso, aceitar isso e acreditar, porque sem a crença a gente não consegue acessar, mas, ao mesmo tempo, inevitavelmente você está o tempo todo atraindo as coisas para você. Acreditando ou não acreditando, as coisas acontecem. E uma coisa que eu gosto muito de falar, e aí é ali que entra a questão muito forte do autoconhecimento, é você entender que você está atraindo tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto as coisas que você quer atrair para sua vida, quanto as que você não quer. Por quê? Aí se a gente se aprofunda, existem estudos que dizem que o nosso cérebro ele não entende o não, ele não entende o que você não quer, ele entende a intensidade de que você está colocando naquilo. Então, por exemplo, eu não quero acordar hoje amanhã cedo para ir trabalhar num lugar que eu não gosto, para fazer uma coisa que eu não estou afim. É a intensidade, o seu cérebro, o contexto todo não está entendendo que você não quer, está colocando uma energia muito forte naquilo. Então, quando a gente começa a entender de autoconhecimento, não que a gente não vá um dia acordar sem vontade de ir para aquele lugar, não, você entende, fala, putz, espera, eu não quero ir realmente, mas o que eu vou mudar mentalmente e nas minhas ações para que eu atraia aquilo que eu quero, parar de focar no não quero, o que você quer. Então o autoconhecimento ele entra nisso e a meditação entra nisso, porque para eu parar para respirar, para eu parar para mudar o ponto de vista, eu preciso respirar, eu preciso interiorizar, eu preciso parar tudo e respirar para entender o que é aquilo que eu quero e o que eu não quero. O autoconhecimento, o buraco é muito mais embaixo, né? O ser humano é muito complexo e a graça de ser um ser humano é essa, de viver essa vida. E a gente está eternamente, assim, vamos falar, nesta vida, diariamente evoluindo. Enquanto estamos aqui, eu gosto de falar muito sobre isso, se a gente estivesse totalmente evoluído, não estaríamos mais aqui, porque não faz sentido, é uma escola. Concordo. Então, é um grande desafio, porque tem isso também. Inconscientemente, por mais que... Tem 2 pontos que eu gosto muito de frisar. Inconscientemente, você acaba atraindo coisas que lá no seu interior ainda está enraizado em você. Então, o autoconhecimento, ele precisa durar um pouco mais, ele precisa ser mais intenso, ele precisa de ajuda de outras pessoas com um pouquinho mais, que saia da cena e te dê o direcionamento. Isso é muito interessante. Não vai resolver por você, mas vai te iluminar ali naquele caminho para você entender. E um outro ponto que eu acho muito interessante, que aí entra o autoconhecimento total, muitas das vezes as coisas que a gente está buscando, na verdade, não são desejos nossos, são desejos de alguém, são desejos da sociedade, são desejos dos nossos amigos, enfim, do contexto em que você está inserido. E aí você fala, poxa, não dá certo esse negócio porque eu quero tanto, mas você precisa se conhecer, entender se quer mesmo. Isso é seu ou isso é de alguém? E durante um período na minha vida,
é legal quando você consegue olhar para trás e falar, poxa, aquilo ali não aconteceu porque não era meu, eu não queria aquilo, né? Então, é a grande graça do autoconhecimento, isso que eu acho, por isso que eu acho tão incrível, é isso, você consegue entender até aquilo que não é teu. Tem algumas linhas que até dizem que a gente não tem escolhas, né? Na verdade, a gente pensa que escolhe baseado no que já está projetado, ou de alguma forma a sociedade, seja o que for, já tá nos colocando, nos moldando, enfim, né? Mas mesmo diante, eu acho que faz um pouco de sentido, mas mesmo diante disso, se tiver um processo de autoconhecimento mais profundo, as escolhas podem ser mais leves, né? Mesmo que de repente tá todo mundo indo, mas eu tô consciente do que eu tô fazendo, do que eu tô escolhendo, do que eu tô optando. Acho que isso é muito bacana. E é muito difícil também ao mesmo tempo, né? É muito desafiador. Uma coisa que você tem que aprender a jogar esse jogo. Tem um outro ponto que é assim, aí é uma questão um pouco mais acreditar ou não acreditar, mas é uma coisa que fez sentido para mim. E olha que eu vim de uma cultura muito religiosa, né? Só que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas eu vim de uma cultura religiosa, mas eu sou muito espiritualizada. E isso me fez entender muita coisa. E a gente tem que aprender a jogar esse jogo. A gente vem para a Terra porque a gente escolheu vir para cá. E a gente sabia de todos os desafios que individualmente existem até teorias de que eu venho para escolher o pior dos problemas para mim naquele momento, porque eu quero viver aquilo para passar e transcender aquela questão. Esse é um ponto. Então, quando a gente vem para cá, ou hoje, quando estamos aqui, a gente tem que aprender a jogar esse jogo, porque não tem como a gente... Existem monges que vão para um lugar e ficam ali e só ali isolados, mas a gente vive em sociedade, então precisa aprender a viver este jogo, porém, entendendo que assim, ó, eu tô aqui, mas eu sei o caminho que eu quero chegar daqui a pouco. Por que eu estou passando por esse processo? Então é muito interessante, inteligente da nossa parte, entender o jogo e não sofrer com ele. Você me fez lembrar agora que minha esposa está aqui do outro lado da mesa, o nosso suporte aqui, né, a Raquel. Nós temos um filho, ele já está com 20 anos. E quando a gente já começou lá, ele nos acompanha desde os 7 anos, praticamente. Eles acompanham o tempo todo. Mas nesse caminho do autoconhecimento, já há mais de 12 anos. E é muito interessante, porque daí a gente entrou nessa parte que nós atraímos a família que a gente está hoje, o cônjuge, toda essa questão, né? E aí ele parou assim, dizendo, pai, eu acho que quando eu tava para decidir, eu tomei um porre tão grande, que daí eu vim com vocês, vim com essa família, vim com essa sociedade. Até hoje a gente brinca com isso. Você vê como é leve? Vê como é gostoso a gente se autoconhecer, entender essa loucura ou não, mas que bom que a gente tem essa base assim para poder, poxa, até nisso fica leve. A gente consegue viver na leveza, né?